Buenos dias, estimados organizadores e participantes do primeiro encontro de investigação de ciências jurídicas da Universidade Autônoma de Encarnação. Relevamos que a parceria entre a sua instituição e a Faculdade de Três Pontas, situada no estado de Minas Gerais, pertencente ao Grupo Unis, nos proporcionou a oportunidade de estreitarmos nossos laços acadêmicos. Somos alunos do 6º período do curso de Direito. Eu sou a Danusa, Tamires, Luiz Eduardo, Filomena, Poliana e João Pedro. Nossos professores orientadores foram a professora mestra Raquel Monteiro Calanzani de Matos e o professor mestre João Vitor Mendes de Gomes e Mendonça. Este artigo a ser apresentado foi objeto do PIC, Projeto Interdisciplinar de Curso, que teve por tema deste ano o meio ambiente e sua possibilidade de dialogar com as distintas áreas do direito, a saber, o direito constitucional, o direito civil, o direito processual civil, o direito do trabalho e o direito penal. O direito como efetivo instrumento de restauração das lesivas transformações ambientais, a interface ambiental provocada pela dengue. A dignidade da pessoa humana se tornou um princípio norteador de todo o ordenamento jurídico, influindo inclusive na aplicação dos demais princípios que estão condicionados à dignidade. A palavra dignidade quer dizer consciência do próprio valor, honra, modo de proceder que inspira respeito, distinção, amor próprio. Ou seja, a dignidade nada mais é que uma qualidade moral que infunde respeito. Vale refletir no âmbito jurídico acerca da responsabilidade do Estado em assegurar que o indivíduo tenha as condições mínimas necessárias para a sua sobrevivência, sendo inclusive assegurado na Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil. Pode-se dizer que a questão ambiental é um dos temas mais proeminentes na sociedade contemporânea, pois a globalização e o crescimento desenfreado da população mundial aumentaram a exploração dos recursos naturais, provocando índices assombrosos de degradação. Ainda no âmbito constitucional, a Carta Magna, ou seja, a Constituição Federal, que é a carta mais importante do nosso ordenamento jurídico, ela garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever do Estado e da coletividade, sendo dever destes preservá-los para presentes e futuras gerações. E ainda é assegurado como um direito fundamental, isso que advém da Conferência de Estocolmo, do ano de 1972. Sendo assim, constitucionalmente falando, os interesses difusos devem se sobrepor sobre a conveniência dos interesses individuais. A problemática tratada nesse artigo assevera que tanto o direito ao meio ambiente equilibrado quanto o direito à saúde são direitos fundamentais e que o impasse levado atualmente aos tribunais versa particularmente desses direitos e a relação intrínseca com os inúmeros casos de dengue no Brasil, causados pelos Aedes aegypti. O impacto da doença ele é tão grande que gera até mesmo problemas no orçamento público. O Brasil, através da própria Constituição Federal, já garante como seria o orçamento anual dentro do município, do Estado e de todo o ordenamento nacional. O plano serão eles pelo plano plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. O impacto ele é vislumbrado sobre a ótica de Miguel Reale, que em sua teoria tridimensional do direito garante que a norma advém de um fato de grande repercussão, de grande valor social. Sendo assim, a própria Constituição assegura mecanismos necessários para suprir esses problemas orçamentários que advêm de situações inesperadas, como acontece nos casos dessas epidemias. A ordem econômica brasileira ela deve primar pela defesa do meio ambiente e pela dignidade humana, conforme o artigo 170 da mesma Constituição. Sendo assim, o meio ambiente é um patrimônio comum da humanidade, sem o qual não há sobrevivência. Meu nome é Luiz Eduardo e eu falarei a respeito sobre o direito civil e ambiental, contratos e a sua função ambiental com a participação do Estado no combate à dengue.
Antes de entender o que é a função ambiental dos contratos, deve-se entender o que é a função social. A função social é uma cláusula geral ou um conceito indeterminado que será preenchido pelo judiciário no caso concreto, tornando esse documento particular útil à sociedade. Assim, a função ambiental dos contratos é o sentido estrito da função social, focando-se no meio ambiente, fazendo com que o contrato não seja prejudicial à sociedade e nem oferecer danos ao meio ambiente, vinculando assim ao princípio da solidariedade. Ou seja, temos o direito e o dever de preservar o meio ambiente. Quanto à participação do Estado no combate à dengue, nossa legislação permite, através de contrato de trabalho, a admissão de agentes comunitários e de combate às endemias, que tem como função orientar a população indo em suas casas, instruindo-os de como evitar a proliferação do mosquito transmissor. Filomena, o direito processual civil e o meio ambiente. Por direito processual, a doutrina brasileira entende que é o conjunto de normas e princípios que convém aplicação do direito material, na perspectiva de solucionar os conflitos nas relações jurídicas. A Constituição Federal de 1988, a Lei Maior brasileira, eleva o meio ambiente à categoria de direito fundamental. Sendo assim, qualquer ato lesivo pode ser anulado pela aplicação de alguns remédios constitucionais, como a ação civil pública, que promove a proteção ao meio ambiente, e a ação popular, que anula ato lesivo ao meio ambiente. A ação civil pública, que é considerada pelo legislador brasileiro o instrumento processual mais adequado a promover a tutela do meio ambiente, tem por parte legítima o Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações. Por objeto, tem a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Como sentença condenatória, é reparar o dano ambiental e restaurar o bem ambiental prejudicado. Outro instrumento hábil a proteger o equilíbrio do meio ambiente é a ação popular, que tem por legitimação ativa o cidadão e os direitos políticos. Seu objeto é a anulação de ato lesivo, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público e cultural. Por sentença, decreta a invalidade do ato impugnado ou condenará ao pagamento de perdas e danos. Assim, o meio ambiente equilibrado garante o exercício do direito fundamental da população à saúde e fundamenta o dever do Estado de garantir a consecução da dignidade humana e da natureza em si mesma apreciada. Meu nome é Poliana, eu vou falar sobre o meio ambiente do trabalho. Sobre o meio ambiente do trabalho, merece destaque as palavras de José Afonso da Silva, que afirma que este corresponde ao complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam. Diante desta produção em massa e a diminuição de custos e concentração de lucros fazem com que o modelo de produção imposto pelo capitalismo voraz inverta os valores da vida e da dignidade do ser humano, impondo ao ator principal desta peça, o trabalhador, o mero segundo plano, na qual os avanços tecnológicos e a força produtiva da máquina exercem o papel do protagonista. A degradação da qualidade de vida, da saúde do trabalhador e do meio ambiente estão interligadas no mesmo contexto econômico-social. Para o meio ambiente natural,
A degradação significa uma perda irreparável do equilíbrio dos ecossistemas, a extinção de espécies e, principalmente, a proliferação de surtos de doenças, na qual merece destaque a dengue, pois, além de ser uma doença que pode ter resultado a morte, ela ainda resulta em trabalhadores afastados, gerando um grande desequilíbrio na economia. Os sindicatos e os agentes epidemiológicos exercem um mistério fundamental de assistência, o que é imprescindível no combate à doença, adotando todas as medidas preventivas possíveis, principalmente em relação à educação ambiental. Com todo este panorama de surtos, desequilíbrios ambientais e problemas sociais, o que está sendo afetado em seu seio maior é o ser humano, e, por extensão, a sua dignidade, sendo possível a mudança desse cenário através de mecanismos reais de preservação e fiscalização do meio ambiente. Meu nome é João Pedro, vou falar um pouco sobre direito penal e o meio ambiente, a tutela penal em face das doenças emergentes no nosso país. O direito penal brasileiro, o jus puniendi, ou seja, o direito de punir, ele é atribuído ao Estado, sendo exercido por um poder autônomo, que é o Poder Judiciário, com a participação fundamental do Ministério Público. É através do Ministério Público, que é a instituição permanente e essencial à justiça, que muitos crimes previstos no nosso Código Penal e em leis especiais penais são imputadas a pessoas que violam a nossa legislação pátria. O Ministério Público, além de ser detentor da ação penal, também atua como fiscal da lei, chamado o custos legis. O órgão ministerial tem o dever constitucional de atuar na tutela ambiental, por ser direito coletivo indisponível, visando sempre evitar a propagação de doenças provocadas pela ação ou omissão do Estado ou mesmo pela população. E na problemática da propagação do mosquito da dengue não é diferente, tendo em vista que os fatores climáticos de nosso país e a má conscientização da população e a omissão por parte do Estado influenciam e muito na proliferação dessa doença, que em muitos casos, como na nossa cidade, levaram até a óbito. Diante deste cenário, existem no nosso ordenamento jurídico pátrio tipos penais aplicáveis a pessoas que violam a legislação, como o Código Penal e a popularmente conhecida em nosso país como a Lei dos Crimes Ambientais, sendo esta última considerada pelos nossos doutrinadores e juristas brasileiros como um marco do direito penal ambiental, posto que deu tratamento às sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tipificando como os crimes ecológicos. Com o presente estudo, nós concluímos que a necessidade de uma proteção na tutela ambiental, consubstanciado pelos ditames constitucionais, determina que a colaboração do Estado e da população brasileira no combate ao desequilíbrio ambiental, para que possamos evitar a propagação de doenças, como aqui exposto, no caso a dengue. No entanto, se por parte do Estado não há respostas a esses novos desafios, e se as políticas públicas são deficientes, e se as alternativas que se apresentam são escassas, o sistema jurídico deve intervir, de acordo com o regramento constitucional e infraconstitucional. Tudo isso sempre com a finalidade de consagrar a autonomia ambiental, que não pode e não deve ser superada por interesses privados em detrimento da coletividade. Contudo, na nossa sociedade contemporânea atual, deve-se tanto o poder público quanto a coletividade ter a noção de que, através de um meio ambiente protegido, preservado e tutelado, será possível proporcionar vida digna e qualidade de vida às presentes e às futuras gerações. Obrigados mais uma vez à Faculdade de Três Pontas pela oportunidade de participar deste magnífico evento que proporcionará um grande enriquecimento em nossa vida acadêmica.